minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de domingo nós temos agora 27 graus aqui em Natal, essa é a sensação térmica, a menos que você esteja dentro de casa, na sombra. Aí, pela quantidade de ventos que nós temos em Natal, a sensação cai 2 graus, né? Nós temos a sensação térmica de 25 graus, são ventos de 30 km por hora, com rajadas de 39 km por hora, muitos ventos ainda em setembro, em Natal. Bom, chegando hoje com esse tema no Brasil também, vou já falar a respeito dele. Antes eu quero dar uma passada muito rápida sobre o que rolou nessa semana. A gente teve o fim do estadual com a vitória antecipada do ABC, né? Ganhou os 2 turnos, não precisou nem disputar a final do estadual. Não há o que se discutir quanto ao merecimento do ABC, né? Uma campanha em que o time não perde uma partida, mesmo tendo disputado aí 4 clássicos no estadual. No máximo que seu adversário conseguiu foi empatar, né? Foram 2 empates e 2 derrotas, então nem há o que discutir. A arbitragem de Caio Max, já falei tudo a respeito antes. Não me assustou nada do que aconteceu na partida, já era de certa forma esperado, um ato repetido, um ato que vem de um jogo que terminou às 9 da noite no dia anterior e que ia sair de Goiás para o Rio Grande do Norte, para Natal, para estar às 4 horas apitando um jogo, a gente já podia esperar algo nesse sentido, né? E o que fica mesmo é que hoje já é dia 13 de setembro, e nós não temos uma única notícia a respeito da TV FNF. Não há um balanço. Quantos ingressos foram vendidos? Quantos os sócios, né, que assistiram à partida? Quantas cortesias foram distribuídas? Como se deu a arrecadação? Percentual de impostos, etc. sobre isso? Quanto deu para cada clube? Deu prejuízo? Não deu prejuízo? Ninguém sabe, é um segredo eterno. Que ninguém sabe nem quanto foi arrecadado e talvez nunca venhamos a saber, porque parece que esse tipo de coisa não interessa muito às autoridades por aqui no Rio Grande do Norte. Bom, avançando, porque temos coisa mais importante a falar. Como eu disse, no Brasil também, que é o tema, a primeira das coisas que acontece no Brasil também, já discutimos em outros podcasts por aqui, que a pandemia mexeu com aquela máxima do futebol de que o mandante leva muita vantagem, etc. A Folha trouxe um levantamento específico do Campeonato Brasileiro, comparando as 8 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro de 2020 com as 8 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro de 2019, que era o parâmetro. Por essa época já havia muito mais rodadas no campeonato passado, mas com a pandemia a gente teve uma mudança, então já se sabe, temos menos vitórias do que o campeonato passado dos mandantes, e também os mandantes levaram mais cartões nessa edição do que na edição do ano passado. O que se repetiu ao redor do mundo, a gente já falou aqui de Alemanha, de Itália, de Espanha, de Inglaterra, de Polônia, de um monte de federações e ligas nas suas primeiras divisões. Até em outras divisões também, no caso de Inglaterra e Itália, a gente abordou por aqui. E, por exemplo, nessas 8 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, foram distribuídos 168 cartões amarelos ou vermelhos, o que dá uma média de 2,51 cartões por jogo. No ano passado, essa média, nessa época, estava em 1,95 cartão por jogo. Isso para os mandantes, não estamos falando dos visitantes, né? Isso aí, segundo o levantamento lá da Folha, deu então um percentual de 49,5% do total de cartões para os mandantes. Veja que houve um equilíbrio muito grande na distribuição de cartões. O ano passado era 42% apenas, 42,4% para ser mais precisa, para os mandantes. Agora subiu para 49,5%, e segundo o levantamento da Folha, esses dados são baseados desde 2013 nos dados que ficam disponíveis no site da CBF. Não vem de antes porque não há disponibilização dos dados anteriores.
Então, de 2013 para cá, esse foi o maior percentual de cartões que os mandantes já receberam no Campeonato Brasileiro. E refletindo, então, o que aconteceu no mundo. Na Alemanha, esse percentual subiu. Os mandantes levavam 42% antes, passaram a levar 52% dos cartões. Foi acho que o maior aumento, não. A Espanha teve um aumento. Foi o maior aumento, mas em números a Espanha ainda tem um número um pouco maior. A Itália saiu de 47% para 51%. A Espanha saiu de 49% para 54%. O número é maior, mas na verdade o maior aumento é da Alemanha, porque é de 42% para 52%. E a Inglaterra foi a que se manteve no equilíbrio, porque saiu de 49% para 51%, mas mesmo assim houve aumento do número de cartões para os mandantes, o que só demonstra o que a gente já sabe há muito tempo: a arbitragem é caseira. Né? Na reportagem lá da Folha, Salvo Espínola, que já foi árbitro FIFA e hoje é comentarista da Globo, falou, aspas para ele: às vezes a gente pensa só no árbitro, mas tem o bandeirinha. Ele perde a concentração próximo à arquibancada. Cheguei a apitar jogos em que no intervalo o bandeirinha teve que jogar a camisa no lixo, trocar o uniforme, não dava nem para lavar. Aí agora se prepara o estômago para as coisas. Catarro, urina, cuspe. Tem grau de dificuldade pelo ambiente. Sem torcida, esse é grau 0. Então, é uma selvageria, na verdade, o futebol brasileiro, né? Você ter um relato desse tipo de coisa jogado na camisa do árbitro do bandeira. Eu, se fosse árbitro, na hora que jogasse, eu saía. Eu interrompia, não trabalhava mais não, porque selvageria é para outro canto, não é para jogo de futebol, não. Bom, vitórias dos mandantes também mexeu, né? No Brasil, a gente teve uma queda. Antigamente era 58%, agora é 43%. Essa queda aconteceu em todo o mundo. Na Inglaterra de 49% para 47%, na Itália de 47% para 44%, na Espanha de 51% para 41% e na Alemanha de 48% para 32%. Só foi o canto onde os mandantes menos venceram nessa pandemia. Vitória de visitantes subiu quase em todo o canto, só caiu na Inglaterra, de 35% caiu para 32%. No Brasil subiu de 21% para 27%, na Itália subiu de 27% para 34%. Isso porcentagem, né? A Espanha subiu de 24% para 32% e na Alemanha ela subiu de 30% para 45%, né? Superando a porcentagem dos mandantes. Voltando aqui para o Brasil, no Brasileirão, então, das 8 rodadas iniciais, nós temos 74 jogos realizados, apenas 32 foram vencidos pelos mandantes. A força dos mandantes está indo embora. A Folha também ouviu o Muricy Ramalho, que disse, abre aspas, além do incentivo, tem a pressão, tudo faz parte de um time de futebol. A comissão e os jogadores estão se acostumando a jogar sem torcida. Parece que agora está faltando, além do torcedor, um pouco da pressão. Você vê o jogo ficar xoxo, meio lento. É verdade, né? Eu confesso que eu já vinha meio sem vontade de assistir futebol e agora sem torcida que o negócio piorou mesmo. Agora, o que é que também vai acontecer no Brasil, que já aconteceu no mundo? A volta do público. Na Alemanha, por exemplo, a gente teve a Copa da Alemanha, Borussia Mönchengladbach venceu de 8-0 o Oberneurland, com apenas 300 torcedores no estádio, né? Isso depende da região lá. Teve estádio que não recebeu ninguém, né? Mas, por exemplo, no leste da Alemanha ainda vai haver o jogo Hansa Rostock e Stuttgart. Esse jogo vai ter direito a um público de 7.500 pessoas. Dinamo Dresden em Hamburgo também ainda vai acontecer. Vai ter direito a um público de 10.000 pessoas. Por quê? Porque ficam numa região onde o contágio foi baixo, lá no leste da Alemanha. Borussia Dortmund e Duisburg, que vai acontecer amanhã, por exemplo, vai ter direito só a 300. Mas aqui no Brasil é muito pouco você falar em 300, né? Os 7.500 e 10.000 ainda vai lá. Já se conversa que Flamengo e Atlético, eu acho que a gente tem que pronunciar Atlético como se pronuncia em inglês, né? Porque agora é com TH, Atlético, né? Flamengo e Atlético, então, lá no Maracanã, 4 de outubro, tudo indica, terá público no estádio, capacidade limitada, 30%. Segundo o Globo Esporte, isso significa, no caso do Maracanã, mais de 20.000 pessoas. Não tem limitação, minha gente. Né? Bom,
A venda de ingressos, né, vai ser apenas online para não causar aglomeração nos cantos e também vai haver restrição para cada setor. Já se comenta isso a respeito aqui, por exemplo, em Natal, no Rio Grande do Norte. Liberação de público com essa limitação de 30% por setor. Venda de ingresso online, o ingresso teria que ser marcado para você adquirir. Nos outros países, a França tem um limite de 5.000 pessoas nos estádios, isso desde 11 de julho. A final da Copa da França, por exemplo, entre PSG e Saint-Étienne, teve 2.800 torcedores, né? Público aqui eu não vou nem dizer de estadual, porque do estadual daqui é menor, mas é por aí. Público de estadual num estádio que tem capacidade para 80.000 pessoas, né? A ordem lá era todo mundo sentado, de máscara, com um assento de distância, até entre pessoas do mesmo grupo. E aí você podia ter no mesmo grupo um limite de 10 pessoas. Imagino que para separar essas pessoas das outras, que não eram do mesmo grupo, você tinha uma distância aí de 2 metros. Não sei como foi feito. Vi relatos de que a máscara foi esquecida por muita gente durante o jogo. No Japão, hoje, tem uma limitação de 5.000 ou metade do estádio, o que for menor, né? Então, me parece que esses 30%, pensando só na capacidade do estádio, não parece um exagero você botar 20.000 pessoas para se deslocarem ao Maracanã, porque se você pensar bem, como elas vão chegar? Não vão chegar voando, vão chegar de metrô, vão chegar de ônibus, né? E vão andar na rua, vai ter bastante aglomeração. Mas é fato que a gente vai precisar se adaptar. Já falei isso no podcast de ontem, para quem não escuta o de assuntos variados. A adaptação da vida com a Covid. Não sabemos se as vacinas vão funcionar. A tendência é que o SARS-CoV-2 seja um coronavírus igualzinho aos que a gente tem da gripe, por exemplo, que estão aí há muito tempo, estima-se há mais de 100 anos, inclusive. E a vida nossa continua, né? Porque a tendência é a gente ir criando uma certa imunidade que vai deixar o vírus menos letal. E temos que tomar essas medidas, por exemplo, de usar máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel nas mãos quando não dá para lavar com água e sabão, manter um distanciamento, né, evitar aglomerações. E isso aí a gente vai se adaptar. Tanto que o povo fala desse novo normal, é dessa adaptação aí para essa vida com a Covid-19 nos rondando, né? Graças a Deus parece que aqui a gente está caminhando para alguma espécie de imunidade de rebanho que não se sabe quanto tempo vai durar, já que não há ainda uma comprovação de que essa imunidade seria superior, por exemplo, a 3 meses. Já há relatos, né? A doença mesmo tem menos de 1 ano, mas já há relatos de reinfecção no caso de Covid-19. Bom, então a gente tem que se adaptar, vai ter que pensar. Eu só acho um tanto exagerado, por exemplo, esse caso do Maracanã, você chegar para uma primeira partida com 20.000 pessoas logo para fazer o teste, é para lascar. Acho que poderia começar com algo aí entre 5.000, 6.000 talvez, porque não se está falando apenas do público no estádio, mas de um deslocamento de pessoas na cidade. Ou eles acham que as pessoas vão se teletransportar para dentro do estádio. Preciso ter um pouco de bom senso também. Então, a gente vai vendo esse movimento. A própria pandemia saiu de outros cantos, chegou aqui. O futebol voltou em outros cantos, voltou aqui. Teve essa questão da perda de vantagem exagerada dos mandantes, também chegou por aqui. E a volta do público agora vai chegando por aqui, embora por aqui o negócio já vai mais exagerado. Deve chegar aqui, então é um caso a se pensar aí, especialmente para a América e ABC, que vão começar a Série D na próxima semana. Bom, minha gente, é isso, né? Deixa um bom domingo, uma boa semana para todos. Renovo o convite para sábado, 10 da manhã, sobre assuntos variados. E domingo, 10 da manhã, sobre futebol, já com estreia na Série D. Até lá!